Olá, estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia a cada dia, 1189 capítulos. Vamos estar juntos. Você pode ouvi-los através da TV, acompanhá-los todos os dias às 6 da manhã e às 3 a repetição. Pode acompanhá-los também pelo YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Ali nós temos toda a Bíblia gravada. Temos também o NT Play. E temos o Deezer, o Spotify. Lá no YouTube, se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, clique no sininho para ter as novidades e espalhe o programa, compartilhe o programa ali com os seus amigos e as suas listas, não é, de WhatsApp. Eu tenho um texto para começarmos hoje aqui, que está em Salmos 77, 11 e o finalzinho do 13, diz assim: Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. E o verso 13 diz assim: que Deus é tão grande como o nosso Deus. Nós podemos contemplar as maravilhas de Deus, né? A natureza. Como é bom andar em meio à natureza, não é? Ouvir o canto dos pássaros. Eu moro numa região que tem bastantes árvores, então tem muitos passarinhos. Eu gosto muito da maritaca, tem gente que não gosta. Eu gosto da maritaca, aquele som que ela faz, voando, repetido. São as maravilhas de Deus. Como é bom contemplar as maravilhas de Deus, mas não são só estas as maravilhas de Deus. Você respira, você tem uma cama para dormir, você tem um cobertor para se cobrir, água para tomar banho, uma toalha para se enxergar, sabonete para ficar perfumado. Nós temos muitas coisas que deveríamos ter em mente para agradecer a Deus. Então esse texto vem convidando você para se lembrar das maravilhas de Deus, as antigas e as novas, porque não há outro Deus igual a Jeová. É muito bonito esse texto, né? Bem agradável. Nós temos um grupo de pessoas muito importante aqui para a Rede Novo Tempo, que são os Anjos da Esperança. Eles nos apoiam com as suas ofertas para que façamos programas aqui de rádio, TV, mídias sociais, uma porção de plataformas e tudo mais, e também os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança e ajudar-nos, né, a acreditar na missão que temos de pregar o Evangelho nesses dois idiomas, português e espanhol, basta ligar para este número aqui, fazer parte deste grupo de pessoas que nós apreciamos bastante. Os Anjos da Esperança nos ajudam com cursos bíblicos e nós temos uma série de cursos bíblicos aqui na Novo Tempo. E eu quero apresentar um deles para você. Você já conhece talvez, mas Deus me ouve, é sobre oração. É um tema muito importante. Eu tenho que gritar na oração, eu tenho que orar junto com outra pessoa fazendo uma outra oração, duas orações assim. Eu tenho que dizer amém, quando, por que dizer amém? É importante. Então, várias perguntas aqui, Deus me ouve. E se eu tiver um pecado, Deus me ouve? Como é que eu vou me arrepender se não buscar a Deus através da oração? Então, é um meio espetacular de comunicação. Você pode pedir essa revista, ela virá pelo correio, por este WhatsApp aqui. É só dizer revista de oração ou Deus me ouve. Você então, o endereço, lógico, né, nome e endereço, você vai receber dentro de alguns dias. Ou pelo nosso site também você pode pedir, novotempo.com/escola bíblica. Por ali você pede a revista, aguarda uns diazinhos, ela chega e enquanto isso você pode fazer um outro curso bíblico pelo WhatsApp, aí pelo seu celular mesmo. Aqui está um QR Code, aqui está um outro número para o WhatsApp, você só escreve assim, curso Vida Espiritual. E você vai receber na hora e já vai começar a responder. A gente tem falado isso sempre aqui, é bem prático, conte isso para os seus amigos também, passe esse número do WhatsApp. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 16 do segundo livro de Samuel. E eu gostaria que você me acompanhasse. Logo após o intervalo, nós estaremos juntos aqui para estudarmos alguns pontos deste capítulo 16. Não saia daí, eu espero você. Muito bem, foi rapidinho o nosso intervalo. Estamos voltando com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Hoje com o capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Nós vimos ontem que Absalão deu um golpe. A
à sua espera de 4 anos, conversando com as pessoas, dizendo que se eu tivesse uma posição melhor aqui, eu poderia atender todo mundo, mas olha, infelizmente o rei não tem ninguém para atender as causas das pessoas. E ele foi criando uma simpatia para ele, e que era antagônica à do rei, ninguém mais queria falar com o rei. As 10 tribos principalmente, ele investiu bastante nesse grupo, porque sabia dessa divisão fácil, né? Entre as 10 tribos e a tribo de Simeão e de Judá, né, que estavam no sul. Ele sabia disso. Jerusalém estava no sul, já tinha um pouco de ranço, porque não tem a capital aqui, nós somos 10 tribos, lá são só 2. Judá acabou absorvendo a tribo de Simeão e tal. Ele aproveitou essa situação para minar a liderança do pai. Uma coisa muito feia. Você imagina só se Absalão tivesse ficado no lugar do pai, o pai teria morrido, como seria a sequência? Onde estaria o Messias? Se a sequência vinha de Davi, que foi o único rei de Israel que não adorou outros deuses. A partir de Salomão, aí foi uma festa nesse sentido. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando entrar no livro dos reis de Salomão, depois no segundo, a gente vai ver crônicas também, a gente vai ver essas atitudes dos reis, né? Então Davi sai de Jerusalém, vimos ontem, leva 600 homens, e alguns que até nem precisavam sair foram homens fiéis a Davi. E Davi deixou alguns ali, os filhos de Zadok, não é? Ahimaás, Jonatas, que eram da linha sacerdotal. Também deixou ali a Uzai, que era um conselheiro dele. Ele ficou para tentar dissolver um pouco os aconselhamentos de um homem chamado Aitofel, que era uma pessoa assim ácida, uma pessoa perturbada, que poderia, e como vamos ver neste capítulo, deu conselhos bastante ruins para Absalão, e Absalão o tinha como a voz de Deus. Imagine só, né? A gente ficar baseando as nossas decisões numa pessoa que não tem nada a ver com Deus, inclusive. Fala em nome de Deus. Muita gente tem agido assim. Fala em nome de Deus, mas não tem Deus dentro do coração. Esse é um grande problema da humanidade. A gente não tem Jesus para dirigir nossa vida, mas a gente sabe tudo sobre Jesus. Onde ele nasceu, como ele nasceu, quanto tempo ele demorou para começar seu ministério, seu primeiro sinal, milagre, como é que ele morreu, perseguições. A gente sabe tudo sobre Jesus, mas ele não está dentro do coração. Isso não vale muito. Não vale absolutamente nada se você não aplica na sua vida. Bom, e o capítulo 16, Deus está suprindo as necessidades de Davi. Ele tem um encontro com um homem que já falamos aqui, o Ziba. O Ziba era servo de Mefibosete. Ziba foi servo de Saul, foi quem disse que havia ainda um filho de Saul, que era irmão de Jonatas, né? E ele então disse, olha, vai cuidar? Vou cuidar sim. Aliás, um neto de Saul, filho de Jonatas. Quando houve a guerra, eles saíram correndo, quando morreu Saul, e deixaram cair o bebê no chão, ele quebrou as perninhas e ficou defeituoso. Então é o Mefibosete que você sabe. Então esse Ziba foi ao encontro de Davi, com 2 jumentos, verso 1, diz assim, abarrotados, cheios, com 200 pães, 100 cachos de passas, né, uvas passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E ele deu isso para Davi. Então Deus estava ajudando Davi nessa sua fuga. Foi um momento bastante triste, porque Davi sai chorando, diz a Bíblia, ele vai chorando. E Deus vê as lágrimas de Davi. Só que tinha uma segunda intenção aqui com o Ziba. A Bíblia nunca esconde nada das pessoas. Mostra as pessoas como elas são, exatamente como elas são. E aqui Ziba tinha um outro propósito. Perguntou o rei para Ziba, o que você pretende com isso? Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados o pão e tal, e frutas para os seus moços comerem, beberem, aqueles que estão cansados. Então o rei pergunta, onde está o filho do teu senhor? Onde é que está Mefibosete? Davi, você precisa saber de uma coisa.
E ele contou uma mentira aqui. Ele diz assim, ele ficou lá em Jerusalém porque ele disse, verso 3 aqui, hoje a casa de Israel me restituirá o meu pai, o reino do meu pai. Olha, tá uma bagunça tremenda. Então Mefibosete, segundo Ziba, disse, hoje eu vou estar no lugar que eu merecia estar, no trono de Saul, meu pai, porque houve uma quebra, né? Saul não teve nenhum filho ungido por Deus para dar continuidade. Isso começou a partir de Davi. Davi teve seu filho, Salomão. E a história vai mostrar que o outro queria entrar também, nós vamos ver mais tarde isso, né? Então, disse o rei a Ziba, então tudo que é de Mefibosete pertence a você. Todas as propriedades, tudo. E eu vou dar... Ziba ficou muito feliz, se inclinou, disse, meu rei, o que é isso? Muito obrigado. Aqui está um problema que a gente já pode tirar uma lição. Ouvir só um lado. Eu vi um pastor falecido, o pastor Rui Nagel, inclusive, foi líder da igreja para a América do Sul. Ele tinha uma frase que ele dizia assim, toda folha, por mais fina que seja, tem dois lados. E é uma verdade. Por mais fina que seja a folha, tem dois lados. Por que eu vou chegar a uma conclusão ouvindo só uma das partes? O juiz, num tribunal, ele tem que ouvir defesa, a acusação, ele tem que ouvir as testemunhas de ambos os lados, não é para chegar a uma conclusão ou os jurados chegarem a uma conclusão. Mas tem que ouvir os dois lados. Isso chama-se ser imparcial. Uma pessoa parcial ouve só um lado, absorve aquele lado e pronto, já abraça a causa. Davi não fez isso. Aliás, Davi fez isso e não esperou ouvir o outro lado de Mefibosete. Ele deveria ter dito assim, mas Mefibosete comia lá à minha mesa, sempre disse que como eu sou um cão morto, você me ajudou muito, como é que é isso? Então, ele não ouviu Mefibosete. Todas as vezes que alguém vier lhe falar alguma coisa sobre alguém, a seu respeito até, que disseram, vá lá conferir primeiro. Isso hoje a gente está chamando de fake news. E aqui não foi o primeiro a fazer fake news, né? Foi o diabo lá no Jardim do Éden que deu a primeira fake news, né? Uma notícia falsa. Ziba foi alguém que sustentou uma fake news. Uma notícia mentirosa. Para ganhar o quê? Para ganhar aquilo que era de Mefibosete. Aí daqui a pouco nós vamos ver a versão de Mefibosete. Daqui a alguns capítulos nós já vamos ver a versão dele. Enquanto Davi estava indo, não é? Aqui diz que saiu alguém amaldiçoando a ele e a todos os servos. O nome dele era Simei. Grave bem esse nome, porque ele vai entrar até o reinado de Salomão e Salomão vai dar um jeito nele. Esse era um homem falso também. O diabo, ele sempre usa pessoas para afundar mais um pouquinho aqueles que já estão na lama. O diabo sempre, ele vai buscar aqueles que já estão afundando. Quem já está afundando, ele afunda mais um pouco. Sabe quando você está precisando de um colinho, está precisando de alguém que lhe dê uma palavra de incentivo, olha, vamos ver esse lado, também tem esse outro lado, vamos... Então, ele usa alguém para dizer assim, não, você está assim mesmo, não tem mais jeito. Agora, eu uma vez ouvi alguém falar, né, era um parente que chegou e alguém estava acamado, era um câncer e tal, e ele já chega dizendo assim, rapaz, eu tenho um conhecido meu que tem essa mesma doença sua, ele morreu rapidinho. Olha que palavra que isso vai dar para alguém que está ali moribundo. Não é? Então vamos afundar mais esse tipo de gente. Tem gente assim. O certo, você não precisa também mentir, né? Não, o que é isso? Né? Mas você diga, olha, vamos lá, tem gente que é curada. Vamos orar a Deus, se esse for o caso, mas vamos estar preparados para tudo que acontecer. Mas vamos lá, vamos levantar, vamos fazer exercícios, vamos comer, vamos viver, que a gente tem o dia de hoje. Todo mundo só tem o dia de hoje. E todo mundo só tem o agora. Por que eu vou ficar pisando em alguém que já está no chão? A gente tem uma expressão também temos uma expressão no português que é chutar cachorro morto.
Qual é a vantagem de alguém chutar um cachorro morto? Nenhuma. Que vitória teve? Nenhuma. E aqui Simei começou a criticar e jogar pedras em Davi, chamá-lo de amaldiçoado, de tantas outras coisas. Você usurpou o reino de Saul, você tirou Saul do reino, você não devia estar ali, foi, até que Joabe e os seus comandantes, vamos acabar com esse homem, vamos matar esse homem aí. Aí Davi sempre conciliador, né? Porque ele era do pessoal das 10 tribos, né? Ele vai matar mais esse que era um tremendo fofoqueiro, alguém que não tinha a língua presa, era solta e era usado por Satanás. E até Davi disse assim, não, quem sabe Deus está dizendo isso para mim, para me colocar no meu lugar, deixa ele amaldiçoar. Aí Davi usa um outro ditado, né? Diz assim, enquanto a caravana passa, eu estou dizendo que ele usou, né? Mas ele não falou isso. Enquanto a caravana passa, os cães vão latindo. Não vamos olhar para esse tipo de... Vamos seguir o nosso caminho. A gente já está afundado, né? Vamos dar conta disso? Não, vamos seguir o caminho. Aí, então, Uzai vai lá na presença de Absalão, aí vamos deixar aqui Davi, vamos lá para a presença de Absalão. Absalão em Jerusalém, ele veio, Aitofel estava com ele e Uzai, que era o conselheiro de Davi, se apresentou e disse, vive o rei, disse assim, o que é isso? Que fidelidade você tem para com Davi? Você está vindo aqui me apoiar? Que espécie de fiel amigo você é? Não, eu sou daquele que está no comando, aquele a quem Deus elegeu, que o povo elegeu como rei. Então eu vou estar do seu lado, vou ser fiel a você. Bom, Aitofel ficou meio esquisito ali, porque ele queria tomar essa posição. Ele sabia do poder, da influência de Uzai. E ele já dá um conselho péssimo para Absalão. Lembram-se que nós vimos no dia de ontem, no capítulo anterior, que Davi deixou 10 concubinas em Israel, em Jerusalém, para cuidarem da casa. Olha o que Aitofel vai falar, está aqui, a partir do verso 20 até o verso 23. Ele disse assim, olha, eu vou te dar um conselho. Coabita, mantenha relações com as concubinas do seu pai. Faz isso. Faz isso para o povo, isso era uma ofensa tremenda. Quer dizer, já me apropriei até das mulheres do meu pai. E ele fez isso de uma maneira assim, muito assintosa. Ele trouxe e ele coabitou com essas mulheres. E foi em praça pública. Uma tenda montada especificamente para esse fim. Para todos saberem que ele estava coabitando, estava tendo relações íntimas com as concubinas do rei Davi. Então, quer dizer, não tem mais rei mesmo. Acabou, agora acabou mesmo. Porque ele está dominando até isso. Então, perceba aqui que maldade, né? Aitofel foi a fundo, né? Vamos humilhar Davi mesmo. Alguém que se apropriou bastante das coisas boas do reino. Aí o verso 23 fala aquilo que eu mencionei, né? Que Aitofel dava naqueles dias conselhos como se ele fosse a resposta de Deus. E Absalão achava que a resposta de Deus estava ali, nos lábios de Aitofel. O conselho dele era muito importante. Assim como ele tinha aconselhado Davi, como foi conselheiro, como Uzai foi. Mas a coisa não vai ficar assim, não. Ele vai dar mais um conselho, nós vamos ver amanhã, um conselho bem perigoso para Davi. Aí ele ia acertar na mosca para acabar com Davi e Uzai entra em cena para dar outro conselho. E ele achou melhor, Absalão achou melhor ouvir o conselho de Uzai. Você percebe essas intrigas, mentiras, não é? Davi não procura saber o outro lado, a gente tem que saber o outro lado das coisas. Aqui nós entendemos que Simei estava lá para amaldiçoar, falar mal, a gente não deve ligar para esse tipo de gente. Embora aquilo fique falando na nossa cabeça e possa até atrapalhar algumas pessoas, mas seguir em frente no nosso caminho. E essa questão de ouvir pessoas que não estão ligadas a Deus. Ouça sempre pessoas, procure pessoas que tenham um conselho baseado na palavra de Deus para você. Vamos orar? Pai querido,
aqui algumas estratégias ruins, estratégias não aconselhadas por ti, que as pessoas foram usadas, mentiras, trapaças, que nós possamos ter uma sintonia fina para descobrirmos onde está a verdade, para nos vermos livres das fake news, das falsas notícias, que o Senhor nos encaminhe bem na Tua Palavra. E para isso a gente tem que ler a Palavra, a gente tem que se aprofundar na Palavra, para que tenhamos no coração a Tua vontade e andemos nos Teus caminhos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã teremos o capítulo 17, não perca de jeito nenhum, vai ser um bom capítulo também para a gente aprender outras lições. Até lá. Sempre me impressionou o poder que a religião tem sobre as pessoas. Em nome de Deus, pessoas já aceitaram e ainda aceitam fazer coisas inimagináveis. Recentemente, o mundo ficou chocado com as revelações do caso de João de Deus, o dono do mais famoso centro de cura religiosa do Brasil, chamado por muitos de Hospital Espiritual em Abadiânia, Goiás. O pretenso porta-voz de Deus se aproveitava da fé de mulheres ingênuas e as abusava em rituais religiosos. Depois das primeiras denúncias, mais de 300 mulheres tomaram coragem e trouxeram a público relatos terríveis de manipulação e engano. Infelizmente, histórias semelhantes estão acontecendo neste momento. Quantas pessoas são manipuladas a doar o que não podem ou a se envolverem em atividades ditas religiosas, mas que na verdade não passam de um maldoso controle social? A Bíblia alerta exaustivamente acerca do perigo de darmos ouvido a qualquer indivíduo que se levanta como sendo o representante de Deus. Veja o caso que encontramos no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Após Absalão tomar o trono de seu pai, o rei Davi, ele escolheu como conselheiro um homem sem escrúpulos. Aitofel, avô de Batseba, aconselhou que Absalão se relacionasse sexualmente com as concubinas de seu pai, o rei Davi. Absalão, atendendo prontamente ao conselho de Aitofel, armou uma tenda no terraço, à vista de todos, e deitou-se com as concubinas de Davi, seu pai. O último verso do capítulo 16 revela a influência das palavras de Aitofel sobre Absalão. Veja, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel tanto para Davi como para Absalão. Sabe, o texto de hoje é um alerta à resposta de pretensas respostas de Deus que vêm pela boca de outras pessoas. Não acredite em falsos porta-vozes de Deus que falam e agem contrário à Bíblia Sagrada. Um princípio que pode te ajudar a se proteger dos enganadores de hoje é comparar o que eles dizem com o que a palavra escrita de Deus diz. Afinal, Deus não pode se contradizer. Se Ele já revelou sua vontade na Bíblia, Ele não vai enviar qualquer nova revelação que vá em direção contrária à sua palavra.